Bom dia. Técnicos devem analisar a estrutura da barragem do Bacanga. Justiça proíbe retirada de brinquedo do Golden Park em São Luís. No estúdio vamos falar sobre a alta do dólar e as consequências para o consumidor. E ainda iniciada a montagem para mais uma edição da Feira do Livro em São Luís. Hoje é 24 de setembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Os danos provocados na estrutura da barragem do Bacanga ainda serão analisados. Por enquanto, apenas os serviços paliativos estão sendo executados para evitar os alagamentos em regiões próximas. Pedras continuam sendo colocadas na barragem do Bacanga. A ideia é tentar conter a força da água. A preocupação veio com o rompimento de um cabo de aço que aciona a comporta da barragem do Bacanga no dia 17 deste mês. Desde então veio o alerta para a possibilidade de alagamentos nos bairros que ficam próximos à barragem. O momento não é de caos, não é de pânico, mas é de advertência, é de cuidado. Né? Existe possibilidade de que haja um alagamento, mas a Defesa Civil, estadual, municipal, o próprio Exército, estão de prontidão para eventuais situações que venham comprometer a tranquilidade dos moradores. As pedras que estão sendo colocadas têm por objetivo evitar inundações no momento da pré-mar e, na baixa-mar, proceder com a retirada da comporta, com guincho para avaliação dos danos na estrutura. Iniciar o processo de recuperação, ou não sei como é que elas estão, de recuperação das comportas ou até substituição, se for o caso. Pela falta de manutenção na barragem do Bacanga, ela funciona de forma precária. Ainda segundo este engenheiro, as autoridades políticas devem levar em conta outros fatores e entender a importância da obra. Você tem naquela barragem um ponto de estrangulamento de trânsito. Será um caos. Agora, recentemente, na operação das máquinas, parou por algum momento o tráfego e houve um caos em termos de trânsito naquela área. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Uma massa de ar seco atua em grande parte da região. As nuvens ganham força no decorrer do dia e pode chover a partir da tarde. Vamos ao mapa. Em Itapé-Curumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda e Imperatriz, a máxima é de 39 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 37. E em São Luís, mínima de 25 e máxima de 32 graus. E a Justiça determinou que o brinquedo responsável pela morte de Luzivânia Brito no Golden Park deve permanecer montado em São Luís. Vamos ao vivo saber mais com o repórter Eduardo Ericeira, que tem os detalhes. Eduardo, o brinquedo então deve permanecer aqui na capital até o fim das investigações, é isso? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Eliane, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. É por determinação judicial, como você disse, o Brinquedo Polvo deve permanecer ali na área do anel viário, onde o Golden Park permanece instalado. Boa parte dele já foi, aí dos brinquedos já foram retirados, carretas e caminhões continuam fazendo aí o embarque do material. Como eu disse, boa parte dele já foi desmontado, deve deixar a capital São Luís, mas o Brinquedo Polvo, que vitimou Luzivânia Brito, deve ficar assim montado aqui em São Luís, enquanto o inquérito que investiga o caso apura as causas que motivaram o acidente. Ontem, o gerente do Golden Park, Antônio César Santana Santos, prestou depoimento no 1º Distrito Policial. O gerente relatou à delegada Irla Maria Silva Lima, que investiga o caso, que fazia a manutenção diária dos brinquedos do parque e que eram colocados sempre meia hora antes da abertura do parque para funcionarem para testes de segurança, pelo que falou aí o gerente do parque. Mais 9 pessoas ainda devem ser ouvidas dentro do processo e a delegada segue aguardando o laudo do ICRIM, que deve ser concluído. Um perito do ICRIM foi até o parque logo depois o acidente, e esse laudo do ICRIM deve ficar preparado aí nos próximos dias, deve ser encaminhado à delegada Irla até o final desse mês de setembro, que vai ajudar muito aí
no processo, nas investigações. Agora, só falando aí também da greve da Polícia Civil, Eliene, a greve aí desde quando foi retomada, na última sexta-feira, quinta-feira, hoje completando 7 dias. Ontem os policiais civis foram até a sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que fica no bairro do Outeiro da Cruz, mas as investigações ainda não avançaram. Hoje está prevista uma nova aí rodada de Assembleia Geral da categoria por volta de 9h30 da manhã, pelo menos essa é a previsão, em frente mais uma vez ao plantão do Parque do Bom Menino. Enquanto isso, a greve não termina, aí muitos problemas aí para toda a sociedade, principalmente aí com a resolução de crimes, com a investigação de crimes e também para registro de ocorrências nas delegacias. É com você, Eliene. Obrigada, Eduardo. A dificuldade muito grande aí na hora de registrar o boletim de ocorrência. A gente espera que essa situação se resolva. Obrigada, viu? Bom dia, bom trabalho para você. E olha, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, o IMEC, recolheu 6 balanças irregulares durante uma fiscalização na feira noturna da cidade operária em São Luís. A feira livre da cidade operária foi a primeira a ser visitada pelos fiscais. Foram encontradas irregularidades graves, como o uso de objetos inadequados, contrapeso, o que caracteriza a fraude, e balanças com diferenças de peso de até 400 gramas. O consumidor pagava por 1 quilo, mas na realidade o produto pesava apenas 600 gramas. Um absurdo, hein? E olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre economia, sobre a alta do dólar e as consequências para o consumidor. Agora são 7h40, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E a gente volta falando de economia. A Bovespa teve queda de 2,0% aos 45.340 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial segue em alta de 2,28%, cotado a R$ 4,14. O peso argentino teve alta de 3,08%, cotado a 44 centavos. O euro também teve alta de 3,81% e vale hoje R$ 4,68. E olha, nesta semana o dólar ultrapassou pela primeira vez a marca de R$ 4,00. É o maior valor de fechamento desde a criação do Plano Real em 1994. Essa alta tem um impacto importante no dia a dia do consumidor. A semana já começou com o dólar comercial, aquele que serve de referência para ser negociado, bem mais caro. Enquanto isso, a moeda brasileira desvalorizada só despenca. Nesta terça-feira, o dólar chegou a equivaler R$ 4,15, a maior cotação da história. Uma situação tensa não só nos mercados financeiros, mas também para quem trabalha em função da moeda americana. Nesta agência de viagens, os efeitos já são sentidos. A procura por pacotes estrangeiros quase não existe. Quem estava pensando em viajar para os Estados Unidos preferiu mudar os planos. O problema é que para chegar lá, o custo não é alto, a hotelaria americana ou mundial não é alta, mas quando ele pensa no volume que ele tem que levar para se manter e talvez comprar alguns souvenirs, algumas lembranças, aí ele se priva um pouco para fazer suas viagens internacionais. Nesta época do ano, normalmente as pessoas costumavam roteirizar viagens para períodos como Natal, Réveillon, férias e até o Carnaval. Agora a procura ainda está longe de aquecer, até mesmo para destinos mais próximos, aqui dentro do país. Agora, no Brasil, viajar é muito caro, a hotelaria brasileira é cara, é uma grande hotelaria, mas os valores, tipo assim, fora da realidade, e as passagens aéreas internas no Brasil são muito caras. Não há dúvida, a alta do dólar afetou inúmeros setores. Nessa loja, por exemplo, que trabalha com produtos importados, como roupas e também acessórios, foi preciso fazer uma reestruturação no modelo de trabalho, justamente para não acarretar prejuízos. Eu estou aqui ao lado da Áurea Moura, que é proprietária aqui do estabelecimento. Áurea, inclusive, você me falava que foi preciso diminuir a quantidade de pedidos junto aos fornecedores, não é isso? Exatamente. A gente almeja, na verdade, teve todo um planejamento para a gente diminuir as quantidades de pedidos, mas que a gente permanecesse nos valores, né, para que não aumentasse os valores das peças e os clientes também, né, não saíssem prejudicados.
E olha, sobre a alta do dólar e as consequências para o consumidor, eu converso agora com o economista, conselheiro do Conselho Regional de Economia, Pablo Rebouças. Bom dia, Pablo. Bom dia. Vamos entender melhor essa situação atual, situação também que o Brasil vive nesse momento de crise. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores qual é o primeiro impacto do dólar mais alto aqui para a gente. Os produtos importados e os produtos de fabricação que utilizam insumos importados, não tem jeito, esses vão ficar mais caros. Evidentemente, também há um outro fator a ser considerado. O nosso valor de compra em dólar perdeu 50% da capacidade de comprar. Então, a gente ficou mais pobre em dólar. Em miúdos, né? Ficamos mais pobres. O que as pessoas têm dito muito, algumas pessoas, é que, mas o que essa alta do dólar pode influenciar na minha vida? Eu não vou viajar para fora do país, eu não vou para os Estados Unidos, eu não vou usar o dólar. Para mim não vai afetar, mas não é bem assim não, né, Pablo? Vai afetar porque 20% da nossa matriz de produção vem do exterior, então vai ficar mais caro. Então, por exemplo, a sua ida ao salão de beleza vai ficar mais cara, porque grande parte dos cosméticos tem produtos importados na sua composição, eles vão ficar mais caros e não tem jeito, a dona do salão de beleza vai ter que repassar esse custo. Isso é interessante para o Brasil. O Brasil a gente sabe que é um grande exportador. E aí a gente conversando ainda há pouco, você falava que é um grande exportador de commodities. Como é que vai funcionar aí para o Brasil? O Brasil ganha em partes com essa alta do dólar? Com certeza todo o setor exportador vai ganhar porque vai receber mais reais pela mesma mercadoria. Sim. Uma coisa que ficaria melhor é se a gente não fosse um grande exportador só de commodities, cujos preços geralmente têm menor valor agregado. Por exemplo, o Maranhão exporta mais para a China do que a China para a gente. Beleza, mas eles ganham mais. Por quê? Porque os produtos que eles vendem para a gente são produtos de maior valor agregado. Então a gente manda um mundo de grãos, um mundo de minérios para a China e eles mandam produtos manufaturados e ganham mais do que a gente. O Brasil então teria uma outra alternativa, seria estimular também o mercado interno daqui? Seria interessante isso também para a gente, para que daqui a algum tempo outros produtos não aumentem? Esse é um momento interessante para o mercado interno, principalmente se a matriz de produção for também aqui interna, não depender de produtos importados. Já há casos de lojas e departamentos cujos fornecedores são basicamente de produtos internos que tiveram um aumento dos seus lucros de 30%. Por quê? Porque seus preços não cresceram, ele não precisou crescer os preços, ele não dependeu do mercado internacional, da alta do dólar. Ele produz aqui, com a matriz produtiva daqui, então ele não precisou repassar esse custo. E aí ele acabou ganhando muito mais na sua escala de venda. A preocupação também é com o combustível. O Brasil importa combustível. Existe a possibilidade, então, de repente, o preço aumentar e, consequentemente, aumentando o preço do combustível, aumenta outros produtos? Aumentar combustível aumenta produtos porque a matriz energética da logística do país é baseada em combustíveis fósseis. Sim. Não tem jeito, a gente importa combustível, mas não é só a questão do dólar. Por a nossa economia estar num processo recessivo, os governos que passaram a gastar mais do que arrecadar estão tentando agora conter esse seu déficit fiscal. De que maneira? Aumentando impostos. E já aumentaram, inclusive, contribuições para os combustíveis. No final das contas, quem está pagando pela gestão é a população. E aí as matérias-primas também, que são todas importadas, né? A preocupação, as pessoas que disseram, olha, isso não tem nada a ver comigo, tem muito a ver sim, porque vai refletir no aumento dos preços daqui a algum tempo nos supermercados, né? Com certeza. É matéria-prima importada, por exemplo, como o trigo. Sim, na continha da padaria vai ficar mais cara. O pãozinho francês vai ficar mais caro. A tendência é ficar mais caro, a menos que você consiga uma criatividade de diminuir custos de outra coisa para poder repassar esse custo que é do aumento do trigo, que é matéria-prima básica para o pãozinho. Há um efeito em relação a determinados produtos e a determinados setores da economia que efetivamente vão ficar mais caros. As viagens internacionais vão ficar mais caras. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar a oportunidade para conhecer melhor o nosso país. O que é que deve ser feito? Estimular o turismo. De que maneira? Através de
de um relacionamento entre poder público, que pode diminuir seus custos, pode fomentar o turismo, inclusive com benefícios fiscais. Um exemplo claro, a Prefeitura de São Luís, desde 2015, desse ano, ela está fomentando o setor de turismo na zona de centro histórico, baixando quase todos os seus impostos. É porque, inclusive, o dono da agência até se referiu a viagens locais, viagens dentro do país, que não são tão interessantes porque os preços são muito caros e as pessoas acabavam optando por sair do Brasil e pagavam menos. Hoje essa situação já mudou. É preciso que haja o quê? O casamento, o entendimento entre setor produtivo do turismo e políticas públicas através de um diálogo de participação para que a gente possa fomentar verdadeiramente a atividade turística interna. E veja só, esse momento de alta de dólar é uma janela de oportunidade para que a gente possa efetivamente tratar de políticas perenes de atração de investimentos e de maior respeito, inclusive, com o empresário. Uma outra preocupação é com relação à soja, milho, a carne. Mesmo esses produtos sendo produzidos aqui no Brasil, tem a possibilidade de aumento no preço também? Bom, em relação à soja, ao menos eu não acredito nesse aumento aqui dentro. Por quê? Porque não vai se ter um boom de compra de soja. Muito pelo contrário, os nossos grandes compradores de soja, a tendência é que até comprem menos. Porque, por exemplo, a China está comprando menos. E esse é um dos motivos, inclusive, da alta do dólar. Tá certo? A carne, aliás, o setor de carne é um dos setores que estão se beneficiando com essa alta do dólar. E eu não acredito em desabastecimento. Nós temos uma matriz produtiva de carne imensa. Nós somos o segundo maior rebanho bovino de corte do mundo. Então, não será esse o problema. Agora, a carne tem uma coisa, a chamada sazonalidade. E esse segundo semestre, a tendência é o preço da carne subir, mas é natural, depois ele volta. E só para finalizar bem rapidinho mesmo com a dica que você deixa aqui para os nossos telespectadores com relação à economia mesmo, não se apressar muito em comprar as coisas. Vou voltar na tecla de planejar o seu orçamento, sim, entender, buscar, adquirir produtos que não tenham matriz voltada, ou menos produtos com matriz voltada importada, de produtos de origem de importação. Em relação às viagens, entender que é melhor planejar e até parcelar as viagens, porque você pode até pagar um pouquinho mais, mas você pode ter a chance de pagar um pouquinho menos se você for atrelar em dólar. Tentar renegociar suas dívidas se você tiver alguma coisa em dólar, que isso é muito mais para grande investidor. E ter o controle da sua renda. Entender que as prioridades do que você vai consumir. O planejamento é fundamental. Pronto. Pablo Rebouças, conselheiro do Conselho Regional de Economia, muitíssimo obrigado pelas informações. Obrigado a você, bom dia. Bom dia. E olha, a seguir, iniciada a montagem para mais uma edição da Feira do Livro em São Luís, 7h54, eu volto já. E o prêmio Melhor PF do Brasil chegou à fase final de sua 4ª edição e o restaurante de Pedreiras, aqui no Maranhão, está entre os 5 finalistas. O prato de Pedreiras é baseado no enigmático desejo de Catirina, composto por língua de boi, arroz com castanhas de caju, salada de folhas, tomate, cereja e manga. Os pratos finalistas serão submetidos a uma bancada de jurados e vão disputar as 3 melhores receitas populares de todo o país. A final acontece no dia 28 de setembro e os vencedores vão receber mais de R$10 mil em prêmios. E olha, foi iniciada a montagem da estrutura que vai receber as atividades da 9ª Feira do Livro de São Luís, que acontece no período de 2 a 11 de outubro. O evento deve ocupar ruas, praças e espaços culturais do Centro Histórico. Toda a estrutura já está sendo montada. Aos poucos, a Praça da Praia Grande vai sendo adaptada para receber a Feira do Livro. Além da presença de mais de 30 livreiros e incontáveis títulos à disposição dos visitantes, uma vasta programação cultural será realizada. Aqui a gente vai ter artistas de teatro fazendo performance pelas ruas do Centro Histórico. Aqui nós vamos ter uma ocupação literal, né, desse espaço. Por isso, inclusive, né, o nosso slogan, que é Cidade Livre, Cidade do Livro. Em 2015, a Feira do Livro, que completa 9 edições, acontece de 2 a 11 de outubro. A expectativa de público para esse ano é de acima de 30 mil pessoas. A feira também está mais acessível. A poucos metros fica um terminal de integração,
de onde chegam e partem ônibus para quase todos os bairros da cidade. A intenção esse ano não é limitar a Feira do Livro somente à Praça da Praia Grande. A ideia também é utilizar essas ruas do centro histórico cheias de encanto e muita magia que ficam bem próximas ao evento, para que mais facilmente o leitor possa viajar através das palavras e seja reportado para outros mundos. O horário de funcionamento da feira será de 9 da manhã às 9 da noite. Haverão atividades para pessoas de todas as idades. Vamos ter workshops, nós vamos ter palestras, né? Aqui vai se fazer discussão de toda a ordem, tendo como premissa, né, o livro e o conhecimento como forma de estimular o desenvolvimento sustentável, fazer com que aquele que venha aqui compreenda ainda mais a dimensão e a relevância do livro e do conhecimento para a vida e para o desenvolvimento de todos nós. Maravilha, quem não lê, não escreve. E agora a gente fala de futebol. O Sampaio Corrêa realizou ontem mais um treinamento de preparação para o jogo contra o Santa Cruz, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O elenco profissional realizou suas atividades no campo do Ipen. A partida entre Sampaio Corrêa e Santa Cruz será disputada neste sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Castelão. E o Boa Vontade enfrenta hoje pela Série B do Campeonato Maranhense a equipe do Marília de Imperatriz às 9h15 no estádio Castelão, em São Luís. Na partida desta quinta-feira, a equipe do Boa Vontade entra em campo em busca da 3ª vitória na competição. Já a equipe do Marília entra em campo com busca da reabilitação na competição. E participe do jornalismo da Difusora, comente nossas reportagens, mande suas sugestões e críticas, faça vídeos, fotos ou áudios e envie tudo para o nosso WhatsApp, que é o 992039439. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no nosso portal difusora.com. Até amanhã.